Bom dia, pessoal! Bem-vindos aqui ao Plano da Prosperidade de 40 dias, fazendo hoje a primeira afirmação. A gente vai começar hoje. Vou dar um tempinho aqui pro Instagram avisar os seguidores que a gente tá ao vivo. Desculpem pelo atraso, né? Eu tinha combinado com as pessoas, postei que a gente faria às 11h11, que é um horário mágico, né, de repetição, mas eu estava com um cliente, estava atendendo um cliente, acabamos atrasando a consulta e não consegui iniciar aqui no tempo que eu combinei com vocês. Então a gente vai começar agora com um pouquinho de atraso. Vou esperar um pouquinho, dar uns 2 minutinhos para as pessoas chegarem e a gente poder fazer juntas. Então, recapitulando, o que é o plano da prosperidade de 40 dias? É um plano que a gente utiliza para reprogramar nossa mente, limpar a nossa mente daquelas crenças limitantes que estão barrando a gente de manifestar a prosperidade, de manifestar a abundância em nossa vida. Ontem, na live que a gente falou sobre a manifestação de abundância com os anjos, com as fadas, o que é a energia da abundância, que a abundância é ter sem limites, né? Quando a gente está conectado com a fonte divina, que é a fonte da nossa vida, é a fonte de saúde, é a fonte de energia, é a nossa fonte de alegria, de trabalho, é de Deus que a gente tira o nosso sustento para o próprio corpo. Então a gente precisa se conectar com essa fonte divina, seja ela a forma que você acredita, mas a gente, se você está aqui, você acredita que existe um ser divino, existe um ser que criou todo esse universo, que coordena isso, que existem leis universais que regem o nosso planeta, que regem o mundo espiritual, que regem a evolução das pessoas, dos seres da natureza e dos anjos. E ontem a gente falou bastante sobre isso. Se você perdeu essa live, tá disponível no meu canal do YouTube, Conexão com os Anjos, Anjos com Bárbara e Leodora. Tá lá, vocês podem assistir, foi o último vídeo postado. A live de manifestação com a ajuda dos anjos, das fadas, para abrir, para ajudar a abrir a abundância na nossa vida, utilizando essa energia do portal que a gente teve ontem, de 11h11. Falamos bastante sobre isso e eu fiz 2 técnicas com vocês nessa live. Eu falei sobre como que vocês podem criar uma carta de manifestação dos desejos que vocês vão fazer para os anjos e depois uma visualização para a gente se colocar num sentimento aberto, para se colocar num posicionamento assim para o universo, eu tô aberto e receptivo para o que há de melhor, para manifestar, para receber tudo isso que eu pedi para o universo. Então, esse vídeo tá lá no YouTube, vai lá ver se você ainda não viu. E como proposta pra gente trabalhar a nossa energia da abundância, não adianta só a gente fazer oração pros anjos e pedir pros anjos ajudarem a gente precisa fazer a nossa parte. E a gente precisa também eliminar as crenças limitantes. Cada um de nós, a gente foi educado de determinada forma com relação ao dinheiro, com relação ao amor, com relação à saúde. A gente foi educado pela nossa família, pela sociedade, pela nossa cultura do país, da cidade onde a gente tá. Tudo isso influencia a gente e a gente vai pegando essas crenças, essas formas de lidar com o dinheiro, formas de lidar nos relacionamentos, formas de lidar com o próprio corpo, que às vezes são saudáveis e às vezes não. Às vezes essa relação que a gente tem com as pessoas, com o dinheiro, com o nosso próprio corpo, com a espiritualidade, é uma relação saudável, às vezes não é uma relação saudável. A gente tem 1 ou 2 crenças limitantes que estão impedindo a gente de manifestar aquilo que a gente deseja, que está fazendo a gente perder a produtividade, está fazendo a gente procrastinar, está fazendo a gente se envolver em relacionamentos abusivos, fazendo a gente não cuidar
de nós mesmos, né? Então a gente precisa olhar para isso, entender de onde veio essa crença limitante e o que eu posso fazer para trocar essa crença por uma outra crença. Pensamento a gente não apaga o pensamento ele surge na nossa cabeça e se a gente dá atenção para ele, ele cresce. Um pensamento puxa o outro, que puxa o outro e puxa o outro, olha que você vê, a mente está longe e as suas emoções estão envolvidas naquele pensamento. Então a gente precisa cuidar primeiro do nosso pensamento. Essa que é a potência do número 1. O número 1 é novos começos. Preste atenção no seu pensamento, que o seu pensamento está sendo manifestado. E a gente precisa, então, começar a olhar para os nossos pensamentos, quais são os pensamentos que eu tenho com relação ao dinheiro, quais são os pensamentos que eu tenho com relação aos relacionamentos amorosos, quais são os pensamentos que eu tenho com relação ao meu corpo, os pensamentos que eu tenho com relação à minha espiritualidade, todas as áreas da minha vida. Bem-vinda! Aparecendo aqui as pessoas. E então a gente vai fazer esse programa para que a gente possa reprogramar nossa mente, aprender a ter pensamentos corretos que vão frutificar da maneira que a gente espera, da maneira que a gente gostaria. Então o pensamento ele vai gerar uma mudança na minha emoção, que vai gerar uma mudança na minha forma de me comunicar com as pessoas, de me comunicar com o mundo e na minha forma de agir. Não adianta eu mudar a ação, eu tenho que mudar na fonte, que é o pensamento. E é esse trabalho que a gente está começando. Quem quiser fazer um trabalho mais profundo e individualizado para limpar as crenças limitantes, eu tenho um programa que se chama Terapia da Abundância, que a gente trabalha por 6 semanas essa limpeza das nossas crenças limitantes. É um trabalho de consultoria individual. E aí vocês podem me procurar pra gente ver qual que é o melhor plano para você participar. E se você tem interesse em continuar, você tá no caminho certo, porque esse é o primeiro passo. Essa é a primeira coisa que eu faço com todos os meus clientes que entram na terapia da abundância. A gente vai fazer a reprogramação da mente através do plano da prosperidade de 40 dias. Para isso eu criei um grupo no Telegram, vocês podem ir lá na minha bio, na página do meu Instagram, e clica no link que tem lá, que vai direcionar vocês para esse grupo do Telegram. E aí toda noite, às 20h20, eu vou entrar lá pra gente conversar, pra gente trocar as nossas experiências durante esse período de 40 dias em que a gente vai reprogramar a nossa mente através de afirmações positivas, de abundância, que vai mostrar pra gente quais são as áreas que a gente tá bloqueado, quais são as crenças limitantes que eu tenho mais fortes e começar a remover essas crenças limitantes, substituindo por crenças positivas, por crenças que reconectam a gente com a fonte divina, com a fonte da abundância e permitir então que essa energia abundante floresça na nossa vida. Para fazer esse programa do plano da prosperidade, eu conversei ontem com o pessoal, a gente fez o nosso primeiro dia no caderno, onde a gente fez uma declaração que a gente está aberto, que a gente se responsabiliza pelas crenças limitantes, pelas nossas atitudes errôneas até hoje, mas que tudo isso não me define, que eu decido a partir de hoje mudar o meu pensamento, mudar a minha forma de enxergar o dinheiro, de enxergar a abundância e começar a me conectar com a verdadeira forma de abundância na vida, me conectar com a verdadeira fonte de abundância, que é divina, que vem com essa conexão com os anjos, com o nosso eu interior, com a nossa espiritualidade mais desenvolvida. Então esse plano da prosperidade, ele é um trabalho espiritual que a gente vai fazer juntos, começando agora. Então hoje a gente vai fazer a primeira afirmação do plano da prosperidade de 40 dias. Então eu já peguei aqui o meu caderno, o primeiro dia, já coloquei a data aqui em cima, escrevi o plano da prosperidade de 40 dias, declarações dos princípios. A gente vai declarar 10 princípios durante esses 40 dias, um princípio por dia. A
gente vai escrever hoje o primeiro princípio, dia 1, agora eu vou pegar aqui e vou escrever junto com vocês. Vocês podem pegar o caderno, preparar a primeira página, a gente vai escrever junto e meditar sobre essas palavras. Percebe os insights que vêm, percebe se essa afirmação é verdadeira para você, o que você sente com essa afirmação. Muitas vezes, principalmente quando é a primeira vez que a gente faz o plano, que a gente está vendo essas frases pela primeira vez, a gente sente que aquilo não é verdadeiro. Dá aquele negócio assim, é como se você não se sente muito atraente, você não se sente bonita. Naquele dia, hoje eu não tô bonita. Você olha no espelho e quer fazer uma afirmação positiva pra si, quer se elogiar e fala, nossa, como você é bonita. Você fala da boca pra fora, mas lá dentro você tá assim, não é verdade. Você tá um lixo hoje. Tá com a cara amassada, o cabelo tá horrível, né? Você tá se criticando na sua cabeça, mas da boca pra fora você tá repetindo aquelas frases. Porque você quer forçar, você quer dizer pro seu cérebro, pra sua mente inconsciente que é aquilo que você tá sentindo. E então a gente vai fazer a mesma coisa aqui no plano da prosperidade. Pode parecer que hoje, falando essas frases da primeira vez, vai parecer que não é verdade. Eu não sinto isso. Mas faça assim mesmo, e a meditação nessa frase é importante para que ela entre no seu inconsciente, que ela entre no seu corpo, na sua memória corporal, que você entenda, que você fale para si que isso é verdade, até que você incorpore essa verdade e ela passe a ser natural. Você vai ver que a segunda vez que a gente falar essa mesma frase vai ser mais fácil, a terceira vai ser mais fácil ainda, a quarta você já vai estar achando natural. E aí depois quando você resolver fazer de novo esse plano, você já vai achar tudo muito natural. A primeira vez é um pouquinho mais difícil, então se força nesse começo a acreditar realmente no que você está fazendo, porque vale a pena. Você está transformando a sua mente. A resistência não significa que não está dando certo, significa que a sua mente está resistindo àquilo que ela ainda não acredita no que você está afirmando. Mas daqui a pouco vai fazer parte do seu sistema de crenças. Então vamos lá, pega o seu caderno, já escreveu o plano da prosperidade 40 dias, pôs a data, declarações dos princípios, dia 1. O primeiro princípio, Deus é abundância generosa e infalível. Então vamos escrever, Deus é abundância generosa e infalível. Vírgula. A rica substância onipresente do universo. Onipresente do universo. Essa fonte de plena provisão, de prosperidade infinita, essa fonte de plena provisão de prosperidade infinita está individualizada em mim. Está individualizada em mim. É a minha realidade. Então vamos lá, ler inteiro agora. Deus é abundância generosa e infalível, a rica substância onipresente do universo.
Essa fonte de plena provisão de prosperidade infinita está individualizada em mim. É a minha realidade. Bem-vindas. Conseguiram copiar a frase? Se não conseguiram ainda, me avisa que eu mando o arquivo para vocês. Lá no grupo já tem o arquivo, vocês podem copiar. Agora a gente vai meditar um pouquinho sobre essas palavras. Deus é a abundância generosa e infalível, a rica substância onipresente do universo. Essa fonte de plena provisão de prosperidade infinita está individualizada em mim. É a minha realidade. Percebe como que você se sente quando você ouve essa frase, se você se sente bem, as partes do seu corpo que você sente, se você sente que é verdadeiro, se você se sente aconchegado, ou se você tem algum tipo de resistência. A resistência, ela só significa que você ainda não acredita que essa frase é verdadeira. Mas conforme você for fazendo o plano da prosperidade, essas frases vão se tornando parte da sua mentalidade, passa a ser o seu sistema de crenças. E você começa a se sentir muito seguro, aconchegado e bastante confiante, porque essa é a nossa essência, essa é a nossa fonte de abundância. Deus é abundância generosa e infalível, a rica substância onipresente do universo. Essa fonte de plena provisão de prosperidade infinita está individualizada em mim e é minha realidade. Como você se sente? Agora a gente vai anotar. Pensa nessa frase, pensa nessas palavras, nessa mensagem e vai escrevendo tudo o que você sente. Essa folha, ela é só para essa afirmação. A gente vai usar uma folha para cada afirmação. E aqui você vai escrever tudo o que você sentiu quando você ouviu essa frase. O que cada frase representa para você. Se você acredita, se ainda não acredita. Se vier alguma memória negativa, se vier alguma memória positiva, anota. Deixa vir à tona. E conforme você faz esse processo, os anjos estão te guiando, estão te dando insights, estão te dizendo aquilo que precisa ser limpo, estão reafirmando para você aquilo que é verdadeiro. Então esteja aberto e receptivo para esse processo que é teu. Eu vou encerrar a live enquanto vocês continuam o exercício, meditando aí por mais uns 10 minutos, anotando essa tarefa, tudo que você está sentindo, pensando, recebendo de insights. E aguardo vocês para participar do grupo de discussão hoje à noite às 20h20 lá no Telegram. É só você ir até a minha página inicial, olhar lá na minha biografia, tem um link clicável que vai direcionar você para esse grupo, onde a gente dá apoio e suporte um para o outro, para que a gente possa desenvolver juntos essa manifestação da abundância com os anjos. Daqui a pouco eu coloco lá a afirmação de hoje e as orações para dar suporte para isso. Encontro vocês, até mais.